Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Reis 5. Amém? 2 Reis 5. Que é a nossa campanha, né? Vamos ficar nessa palavra. O Senhor já falou semana passada, já falou hoje também, já ministrou-nos a respeito dessa palavra, ministrou-nos com um cântico, mas eu creio que Deus ainda tem algo além para falar, porque sempre Ele traz algo novo. E a palavra diz-nos assim: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para mandar, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras, peço-vos e vede, deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por se há de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tomou como a carne de um menino e foi purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar,
e ele se encosta na minha mão, eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E este lhe disse, vá em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém? Podemos nos sentar? A palavra do Senhor vem nos falar aqui a respeito de um homem que era um general de guerra, um homem respeitadíssimo, um homem respeitado na sua profissão, um homem amado pelo seu Senhor. Então ele devia ser uma pessoa também extremamente responsável, uma pessoa confiável, uma pessoa que era muito importante naquele reino. Um homem que venceu grandes guerras, venceu grandes batalhas, porque Deus assim permitia, porque Deus assim queria. Porque mesmo alguém que não é de Deus, não adianta que ele não tem vitória se Deus assim não quiser, se Deus assim não der. Deus sempre tem um propósito, tanto numa vitória quanto numa derrota de alguém. Muitas das vezes nós vemos pessoas que não são do Senhor, pessoas que não são de Deus, e elas acabam vencendo, acabam se sobrepondo a pessoas que são servos de Deus. Por que isso, pastora? Por quê? Porque Deus, para Ele, o que importa, o que interessa é a nossa salvação. É que nós estejamos nele, que o nosso espírito possa voltar para Ele. Mais do que nos dar uma casa, mais do que nos dar um carro, mais do que nos dar um marido abençoado, mais do que nos dar uma vida abençoada nessa terra, a grande importância para Deus é que nós voltemos a Ele e sejamos dele. E muitas das vezes é necessário que a gente perca alguma coisa para reconhecer toda a nossa dependência do Senhor, para reconhecer que sem Ele nós nada somos, nós nada temos, nós não somos capacitados por nós mesmos, não é na força do nosso braço, mas é porque Deus quer, Deus tem algo para a nossa vida e Deus tem algo com a nossa vida. Se você foi marcado, se você foi escolhido, eu não gosto muito de usar essas palavras, mas não adianta porque elas estão na Bíblia também, que há eleição, há escolha. Se Deus nos chamou, se tem uma família, se tem pessoas que oram pedindo a tua salvação, que oram pedindo para que você seja resgatado, eu quero te dizer que há, aleluia, diante de Deus um memorial das pessoas que assim oram e que assim colocam. E certamente Deus vai mover céus e terras, Deus vai fazer maravilhas, Deus vai fazer coisas grandes e tremendas para poder restaurar essa vida. Interessa para o Senhor que nós sejamos salvos. E ser salvo só tem um nome, no qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus Cristo. Não há outro nome, não há outra coisa. Posso ser a pessoa mais rica deste mundo, pode ser o homem mais rico deste mundo, o homem mais influente, ele não pode comprar a sua salvação. Ele não pode chegar a lugar nenhum, pode ser a pessoa mais importante. E esse homem era um desses homens. Era um homem de extrema importância. Tão importante que esse rei, ele quando soube que aquela mocinha, aquela menina que foi levada para a casa desse grande general, e não foi por acaso, não foi qualquer mocinha que foi, mas foi uma menina que cria, que tinha fé, que tinha convicção, que tinha certeza de quem era Deus. Por isso que ela pôde chegar com autoridade e colocar: ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Israel, se ele soubesse desse homem, se ele pudesse estar com esse homem que está lá em Samaria, se pudesse conhecer esse homem de Deus, eu tenho certeza que ele voltaria curado. A fé dessa menina transpunha todas as coisas, transpôs até mesmo um coração duro de um general, porque ele podia ser uma pessoa muito boa, mas ele era um homem de guerra, e pessoas de guerra, elas são endurecidas, elas têm uma forma diferente de ver a sua vida. E assim aquela moça falou isso com a esposa, falou isso com essa senhora. Deus a enviou ali naquele lugar para poder alcançar o coração desse general, porque Deus tinha um propósito com este general, com a casa desse general. Deus tinha um propósito maior do que aquele que parecia, não era só curar Naamã,
mas era mostrar que ele era Deus, não só para o povo dele, mas para todos aqueles que chegassem diante dele. E a mesma coisa hoje. Quantas das vezes nós chegamos, nós vemos pessoas que nem são, nem seguem, nem servem ao Senhor, não reconhecem a soberania de Deus, mas no momento de aperto, no momento de indecisão, no momento que recebem uma palavra dura, uma palavra daquelas que despedaça o coração da gente, e que a gente não vê mais saída, não vê mais saída em nada nesse mundo, não vê mais saída num bom médico, não vê mais saída num bom juiz, não vê mais saída em situação nenhuma. O que a gente faz? Alguém vem, fala com a gente: olha, eu conheço alguém que pode orar por você e pode mudar a sua vida. Eu conheço alguém que pode fazer uma oração para você e a sua história pode ser mudada. E essa pessoa chega, muitas das vezes, numa única oração, numa única vez que ela vem ao templo, que ela vem à igreja, ou numa única vez que uma mulher de Deus ou um homem de Deus faz uma oração por ela. E a vida dela é transformada. Aquela enfermidade, ela sai. Não importa se compor com muita oração, com muitos dias de uma campanha de oração, não importa se apenas uma oração com uma imposição de mão, não importa se uma oração, às vezes até pelo telefone, a pessoa está lá do outro lado, está lá na China, está lá no Japão, e quantas vezes a gente sabe, eu conheço pessoas que aconteceu isso, estavam adoentadas, longe, num lugar distante, nos Estados Unidos, outras em outros lugares, e ligaram, pediram oração e receberam a sua cura. E elas nunca mais voltaram, nunca mais se soube delas, ficaram lá na vidinha delas. Me desculpe, é gripe, mas estou recuperada, mas de vez em quando ainda, falando muito, ainda força um pouco. Mas, então, as pessoas recebem a sua cura. E quando recebem a sua cura, nem sempre elas recebem a salvação, porque salvação independe, mas Deus se mostra bom para com todos, todos que estão debaixo desse céu, todos que estão debaixo desse sol, eles recebem a chuva, eles recebem o sol, eles recebem o trabalho, eles recebem todas as coisas, mas tem diferença para aqueles que são filhos. E o Senhor se mostra bondoso para com todos eles. E ali, quando aquela garota fala para a sua senhora fala para esse general, fala para o seu senhor. E Naamã entrou ali e notificou ao seu rei, notificou ao seu senhor. Olha, tem uma menina que falou isso assim. Ela disse que se eu for lá eu vou sair curado. E esse homem tinha tanta importância para o rei, esse general tinha tanta importância para o rei, que esse general faz uma carta e manda para um rei, para uma nação que era inimiga dele, que ele lutava contra essa nação. Ele não era amigo dessa nação. Ele não era alguém que era muito irmãozinho, gostava demais. Não era. Ele tinha interesses também ali. E manda tanto, quando chega ali, fala assim, quando chega lá, ele já, a hora que o rei vê aquilo ali, fala assim, mas que negócio é esse? Esse rei está mandando uma carta para eu curar esse homem de uma lepra. Quem sou eu para curar alguém? Quem sou eu para trazer cura? Quem sou eu para fazer alguma coisa? E realmente, mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo um homem tão poderoso naquela terra, mesmo ele sendo um homem que podia mandar matar, que podia mandar destruir, arrasar com qualquer lugar, com qualquer outra nação, ele não tinha poder sobre a vida de Naamã. Ele não tinha poder sobre uma cura. Ele não tinha poder sobre uma maldição que tenha sido lançada. E é interessante que enquanto estávamos louvando, quando estávamos louvando aquele hino de ressuscita a terra que estava morta, né, do vale de ossos secos, e o Senhor trouxe ao meu coração que da mesma forma que aqueles ossos precisavam de ressurreição na sua carne, nas suas vidas, ter ressurreição naquele vale de ossos secos, um leproso também, o que é uma lepra? Vai apodrecendo parte da sua carne. Então ela precisa também ter vida na sua carne. Precisa que haver uma ressurreição ali nas suas células que estão danificadas, que foram contaminadas por uma bactéria, por um vírus, por alguma coisa que veio trazendo destruição na sua carne.
E quantas vezes na nossa casa nós deixamos entrar uma bactéria, um vírusinho que traz destruição dentro da nossa casa e que ela precisa dessa vida, precisa dessa cura. Não é uma lepra física, meu irmão. Não é uma lepra de doença, não é uma hanseníase, como a gente chama hoje. Mas é o quê? É uma enfermidade no espírito, é uma enfermidade na alma, é uma enfermidade na atmosfera da nossa casa, que nós precisamos, aleluia, que o Senhor entre, trazendo vida, trazendo ressurreição, trazendo uma cura, trazendo transformação, trazendo a paz que nós precisamos, trazendo dignidade nas nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor entre nas nossas vidas. Não tem muito como a gente viver sem a presença de Deus. Não tem como a gente agir sem o Espírito de Deus. E ali, esse rei, ele rasga a sua roupa, fica desesperado, porque ele não sabia o que fazer, ele não tinha nada que fazer. E ele fala assim, será que esse camarada, será que esse rei, ele está querendo me provocar para a gente começar uma briga? É isso que ele está querendo? É isso que ele está pretendendo? Ele está querendo buscar uma ocasião para ter um motivo para que comece uma briga comigo? É isso que esse rei quer? Porque quem sou eu? Como é que eu posso fazer tal coisa? Não podia realmente, mas alguém ouviu e chegou aos ouvidos de Eliseu. E quando Eliseu ouviu isso, o que ele disse? Pode dizer ao rei de Israel, que ele soube que o rei de Israel tinha rasgado a sua roupa. Isso nós vemos em todas as vezes que aqueles homens rasgavam a sua roupa, era numa atitude de desespero total, de impossibilidade nessa terra. E ele, quando ele sabe disso, ele diz assim, por que rasgaste os teus vestidos? Deixa esse homem vir até mim, porque ele vai saber que há profeta em Israel, há um homem de Deus em Israel. Deixa ele saber que há um representante de Deus, alguém que tem o Espírito de Deus. Meu irmão, que coisa maravilhosa eu e você podermos dizer isso. Deixa fulano vir até mim, porque ele vai saber que há uma mulher de Deus aqui. Deixa alguém vir até mim, porque eu vou estender as minhas mãos em nome de Jesus Cristo. Ele vai ser curado, ele vai ser sarado, ele vai ser liberto, ele vai ser transformado. É a convicção, é a certeza que Deus coloca no nosso coração de que nós somos dele e que somente através dele que podemos fazer alguma coisa. Mas para isso nós precisamos ter algo que esse Naamã não tinha, não havia nele isso, não tinha nele isso. Naamã era um homem, pela sua própria posição. Eu às vezes fico imaginando esses grandes homens que quando chegam, todo mundo aplaude, todo mundo quer ficar ali do lado, quer tirar uma foto, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer chegar perto, quer poder dizer assim, nossa, eu sou amigo do fulano, não vamos citar nomes aqui, mas são pessoas que todos conhecem. Então, quando você vê, nossa, você conhece fulano? Ah, conheço sim, claro, tomo um café com ele, eu sou íntima dele, sou íntima dela, posso entrar lá na casa de fulana, e a gente, olha, fica ensoberbecida. Não adianta que você começa a trabalhar, a funcionar no braço da carne. Começa a funcionar na sua mente, dizendo assim, qualquer coisa o fulano me socorre. Qualquer coisa o fulano me dá uma mão. Qualquer coisa o fulano vai me ajudar, vai fazer alguma coisa para mim. E esse orgulho, esse homem tinha, porque ele era reconhecido. Em todo o reino ele era reconhecido. Ele não precisava ser anunciado para chegar diante do rei. Ele não precisava ser anunciado. Quando ele chegava numa festa, era assim. Era uma coisa muito tremenda quando ele se dignava a ir a uma festa. Sabe quando você tem aquela pessoa, nossa, fulano veio na minha casa. Fulano chegou na minha casa. Aquela alegria que às vezes a gente sente. Hoje eu não dou mais tanta importância, não. Hoje, realmente, pastor, infelizmente, com algum motivo, também tem os motivos corretos, infelizmente com motivos, mas muitos sem motivo. Infelizmente o pastor ir na casa da gente e qualquer outra pessoa, dá no mesmo, é igual. Mas teve uma época, e eu vou dizer que eu vivi essa época lá no início da minha conversão, que um pastor se dignar aí na nossa casa,
era um motivo assim de grande alegria, muita alegria, muita alegria. Não era pouca alegria, não. A gente ficava extremamente feliz, queria arrumar o melhor para aquela pessoa. A gente queria receber, nossa, aquilo era um motivo de, fulano foi lá em casa, orar lá em casa. Era algo tremendo, era algo maravilhoso, porque era um representante do reino de Deus que chegava até nossa casa. E a gente recebia dessa forma. A pastora Ana deve lembrar disso também, que na época a gente se converteu basicamente, né, juntas, com pouca diferença de tempo, e era desse jeito que acontecia. Você gostava de receber um homem ou uma mulher de Deus. Mas hoje já é comum, é como se chegasse qualquer pessoa na casa da gente, pronto, a gente já não dá tanta importância. Antes não, era bem... E imagina, esse homem era desse jeito, aonde ele chegava, era um prazer, era uma honra você receber um homem desse, como esse general. E assim, esse homem foi ali. Quando ele falou, né, quando esse profeta falou, quando o profeta Eliseu disse isso, Naamã foi com os cavalos dele, foi com o carro, foi para a casa de Eliseu. Foi lá para a casinha de Eliseu. Não sei se era uma grande casa, não sei se era uma casa humilde, a palavra do Senhor não nos diz isso, mas independente de como fosse, ali havia a glória de Deus. Ali a manifestação do poder de Deus estava naquele lugar. Independente de como fosse aquele lugar, quem chegasse ali ia sair com uma resposta do céu. Não era uma resposta do profeta, era uma resposta do céu, porque o Espírito de Deus estava nele. Tanto que ele diz aqui, o Deus em cuja presença eu estou. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Como é bom a gente poder dizer isso. Eu poder virar e dizer assim, ó, o Deus em cuja presença eu estou. Quer dizer, eu posso falar porque Ele está me falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei que aquilo que eu falar vai se cumprir, não vai tardar. Mas vai acontecer porque a palavra não é minha, mas é dele. É isso que ele queria dizer. O Deus em cuja presença eu estou. E ali foi. Mas aquele general, ele era uma pessoa que aonde ele chegava, pá, tome de tapete vermelho, tome de aplausos, tome de salve general, grande homem de guerra, tal, cheio de elogios, acostumado a tanta bajulação, a tanto elogio. Quando ele chega naquele lugar, o que acontece? Eliseu vai recebê-lo? Não. Ele já foi com tudo ali na cabecinha dele. Ele era um estrategista, ele era um homem de guerra. Então, ele já tinha montado tudo na cabeça dele. Bom, vai acontecer assim, assim, assado. Eu vou chegar lá, vai acontecer isso está escrito na palavra. Vai acontecer desse jeito, ele vai botar a mão aqui, eu vou ficar todo curado. Ele creu, ele estava indo cheio de fé. Ele não estava sem fé. Ele estava crendo, tanto que ele disse que ele ia, o homem ia chegar perto dele, ia fazer desse jeito e ele ia ser curado. Ele tinha convicção também de que ia ser curado. Uma coisa para nós recebermos a nossa vitória da parte do Senhor. Recebermos a promessa que Deus tem feito a nós. É o quê? Não duvidarmos daquilo que o Senhor fala que vai fazer conosco. Não duvidarmos da palavra que o Senhor dá para nós através de uma pessoa, de um profeta de Deus. Quando nós não duvidamos daquilo que o Senhor nos fala, através da sua palavra, através da profecia maior que a palavra dele, eu quero te dizer que o Senhor vai arrumar meios para que você e para que eu, aleluias, alcancemos aquilo que a palavra dele está dizendo que nós vamos alcançar. Porque este homem, apesar dele ter formulado como seria curado, dele ter feito todas as anotaçõezinhas dele, bom, vai acontecer isso, isso e isso, ele já tinha uma predisposição para, como Eliseu, quase que ele chegou lá e falou assim, ó, você pode fazer assim, assim, assim comigo, que vai ser desse jeito. Quase que ele deu uma ordem para Eliseu. Apesar disso, ele foi com a certeza, com a convicção de que ele ia voltar com a cura dele. Ele não estava pensando assim, vou chegar lá, não vai acontecer nada. Mas qual não é a surpresa dele, quando ele chega lá, é Eliseu que vai atendê-lo? Não, não é Eliseu. Eliseu manda o servo dele. Vai lá e fala com ele para ele ir lá no Rio Jordão, e se banhar 7 vezes. Ele fica injuriado. Como é que pode um camarada falar uma coisa dessa comigo, que sou um general, nem se apresentar?
Como é que pode alguém, se todos ficariam extremamente honrados de me receber na casa dele? Eu vim até ele. Já é muita coisa que eu estou fazendo. Já é coisa demais que eu estou fazendo. Poderia ter chamado ele até lá, mas eu vim até ele. Ele ficou injuriado ali, mas era uma pessoa também, segundo aqui o que me passa a palavra, era uma pessoa que era amada pelos seus servos também. Então ele não devia ser, apesar de ser um homem imponente, um homem orgulhoso, ele era um homem também bondoso, porque os seus servos gostavam dele. Os seus servos viraram para ele: olha, meu pai, se tivesse falado para fazer uma coisa assim muito especial, muito diferente, uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Então, o que custa o senhor dar 7 mergulhos aqui? O que custa o senhor fazer tal coisa? Vai te custar alguma coisa? Não vai te custar nada. Vai lá e mergulha, faz o que o homem já veio até aqui. Vai lá e faz o que ele falou para fazer. Não se importa que quem veio falar foi o servo. O que importa vai ser o resultado que o senhor vai ter. E é isso que nós temos que ver. Quantas vezes nós vemos uma direção de Deus, recebemos uma direção de Deus, mas porque não é da pessoa que nós esperamos que ela venha, porque vem de outra que nós não admiramos tanto, que nós, às vezes, nem aceitamos como o ungido de Deus. Porque tem disso, meu irmão. Muitas vezes, eu só recebo a palavra se vier da pastora Ana, só se vier do pastor Carlos. Mas se vier de outra pessoa, não vou nomear ninguém, mas se vier de outra pessoa, qualquer outra pessoa, porque eu creio, meu irmão, creio que se a gente colocar aqui um Felipe para falar, se eu colocar aqui uma Sofia, uma Raíssa, se o Espírito Santo de Deus, se ela estiver diante da presença do Senhor, a palavra vai ser a mesma que sai da boca do pastor Carlos, vai ser a mesma que sai da boca da pastora Ana. Não importa de quem venha a palavra, de qual boca que venha a palavra. O que importa é se ela veio de Deus ou se ela não veio de Deus. O Espírito que está nela, o Espírito que está trazendo a palavra, é que é o responsável, aleluias, para todas as bênçãos que eu e você recebemos. E nisso nós vemos que muitas vezes pessoas que, por algum motivo, se sabe lá de algum defeito, de alguma situação ruim da vida dela, e Deus usa a vida daquela pessoa para trazer algo para a minha vida e para a tua vida. E isso pode trazer um espírito de confusão na nossa mente, de, poxa, mas fulano, e sabe por quê? Naquele momento, quem usou a vida dela foi o Espírito de Deus. E se Deus falar comigo e com você, meu irmão, a palavra de Deus não volta atrás. Ela não volta vazia, nunca volta vazia. E se você não receber, eu quero te dizer que tem outro que recebe e que acontece. Hoje eu ainda comentava isso com o meu genro, estava falando com ele. Uma coisa que eu lembro muito e que aconteceu há muitos anos atrás. Que estava uma profeta na minha casa, não lembro mais com certeza absoluta quem era. Provavelmente a Cândida, ou a Neile, ou a irmã Maria. Mas a irmã Maria eu acho até que é mais difícil, eu não lembro se ela esteve em Sumidouro. Ana pode lembrar, eu não lembro muito se ela esteve. Mas eu sei que tinha uma profeta lá em casa. E Deus usou essa profeta para falar algo. E falar até com o meu marido algo. Mas o meu marido não acreditou naquilo que ela estava falando. E tinha outra pessoa lá que acreditou e recebeu a palavra que tinha sido direcionada para o meu marido. Essa outra pessoa acreditou naquilo que Deus tinha falado. E ele pegou para ele. E se cumpriu exatamente o que Deus tinha usado o profeta para falar. Exatamente. Sem tirar e nem pôr. Todas as palavras que foram ditas. Então eu quero te dizer uma coisa. Se Deus usa um profeta. Se Deus usa o profeta que eu estou dizendo. É quem está ministrando. É alguém que chega para você. Eu não estou dizendo exatamente um profeta. Mas quem está falando da parte de Deus. Se chega e Deus coloca uma palavra para a vida do pastor Celso. Mas se o pastor Celso não deixa que essa palavra caia no coração dele. E ali o pastor Paulo, ele pega e fala assim, não, essa palavra é para mim. Se ele abre o coração dele, a semente vai cair na terra fértil dele. Tudo que a palavra de Deus precisa é de uma terra fértil para germinar.
Agora, se a minha terra está endurecida, o que vai acontecer? Não vai entrar, não vai acontecer. Se meu coração está fechado, não vai acontecer. Então, quem crê, quem acredita naquilo que o profeta diz para a gente, naquilo que a palavra, que é a maior das profecias, que alguém que está ministrando fala, eu quero te dizer que vai acontecer nas nossas vidas. A palavra de Deus não é enganosa, ela é verdadeira nas nossas vidas. E toda ela é boa, é perfeita e é agradável e faz maravilhas na nossa vida. E aquele homem, ele entendeu isso. Aquele homem, ele tinha entendido isso. Só não sabia que havia fazendo com que ele mergulhasse ali naquele rio, que para ele era uma sujeira, era uma lama. Mas ainda que eu e você vejamos, olhemos, e que a gente ache que aquilo ali não é bom, que aquilo ali é sujo, que aquilo ali é ruim, não tem um gosto bom, se Deus mandou fazer, é a melhor água, é a água mais pura que tem. Porque é aquela lama que vai limpar a minha imundície, vai limpar a minha sujeira, vai limpar a minha impureza, vai tirar o meu orgulho, vai tirar a minha mágoa, vai tirar a minha raiva, vai tirar a minha enfermidade, seja ela física, seja ela moral, seja ela espiritual, aonde houver alguma coisa que precisar de purificação. Onde você vê lama, o Senhor vê uma água límpida, uma água purificadora. Ele sabe por que precisava mergulhar naquele rio. Aquelas águas, apesar da lama, aquela lama podia servir de cura, podia ter ali um nutriente que ia limpar a pele daquele homem. Ele achava que não. Melhor eu mergulhar lá naqueles rios, lá no Farfá, lá no outro rio lá. Melhor eu mergulhar num desses dois rios, porque lá são limpos. Não são muito mais limpos que esse? Pode até parecer limpos, mas não eram lugares onde havia um portal de cura e de transformação. E isso que nós temos que entender, que o lugar aonde o Senhor nos coloca, aonde tem um portal do Senhor, ali é o lugar, aleluias, aonde os anjos de Deus sobem e descem. Ali é o lugar aonde os anjos de Deus podem vir para trazer a nossa bênção, pode vir para trazer a nossa resposta, pode vir para trazer a nossa transformação, porque cada um de nós precisa. Cada um de nós é dependente do Senhor. Cada um de nós precisa que o Senhor entre na nossa vida de uma forma tremenda e poderosa. Todos nós temos essa necessidade. E ele foi e ele mergulhou. Esses moços ali, os servos dele, falaram com ele. E ele começou a mergulhar. E ele desceu, foi mergulhando no Jordão. Mergulhou 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. A mente dele não queria, mas ele sabia que se ele fizesse, ele iria ser curado. Quantas vezes, meu irmão, eu e você, a nossa mente, ela não quer, ela titubeia, mas no nosso espírito a gente sabe que é aquilo ali que Deus quer para a nossa vida, que é aquilo ali que Deus quer que a gente faça. E se a gente ouvir e obedecer a voz de Deus, eu quero te dizer que a gente vai ser transformado, que nós vamos ter a nossa vida transformada, curada, restaurada. Nós vamos ter, aleluias, uma experiência com Deus. E uma vez que a gente tem uma experiência com Deus, nunca mais a gente é o mesmo. Não tem como a gente ter uma experiência com o Senhor e voltar à condição anterior. E esse homem, ele mergulha ali essas 7 vezes e quando ele sai, a carne dele estava como a carne de um menino, de uma criança, totalmente limpa, totalmente renovada, totalmente restaurada. Eu acho que nem uma manchinha de idade, nem uma manchinha talvez de sol, aquele homem já tinha mais. Imagina assim uma pele lindíssima, era a pele que aquele homem estava. E mais do que a pele dele restaurada e renovada, ele tinha tido seu espírito renovado. O Senhor tinha alcançado a vida dele com salvação. Por quê? Como é que você sabe que Deus tinha alcançado? Porque aquele homem voltou e quando ele volta ali para o homem de Deus, aí vê que aí já foi quem? Aí sim, aí Eliseu veio receber ele. E quando ele volta ali com toda a comitiva dele de novo,
Ele vira e diz assim: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele servia a outros deuses. E ele reconheceu: o Deus de Israel, não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus que possa fazer mudança na tua vida. Não há Deus que possa trazer cura para o teu espírito. Cura interior daquelas traumas que foram sofridos, que você sofreu, que eu sofri desde a nossa infância muitas das vezes. Mas quando, aleluia, Deus entra, quando o Espírito de Deus entra nas nossas vidas, Ele vai nos limpando, Ele vai nos mostrando, vai nos revelando quem nós somos. E quando nos revela quem nós somos, Ele vai restaurando a gente. Porque nós vamos reconhecendo o quanto necessitamos do Senhor, o quanto nós precisamos do perdão do Senhor, o quanto nós precisamos que Ele nos toque, o quanto nós precisamos nos arrepender, até daquelas coisas que nós dizíamos assim: eu estou limpa já de tudo, eu nunca fiz nada de errado, eu sou toda certinha, nem que a gente seja o moço rico lá que estava tudo ok com ele. Mas quando essa luz de Deus entra na nossa vida, quando esse Espírito Santo de Deus entra nas nossas vidas, Ele nos revela coisas que realmente nós nunca pensávamos que tínhamos. E ali, quando Ele traz a luz, quando Ele expõe, nós podemos nos arrepender, pedir a Deus que visite esses lugares. E quando Deus visita esses lugares, Ele arranca pela raiz. São as raízes de amargura, raízes de iniquidade que a gente precisa arrancar das nossas vidas. E aquele homem ali, esse grande general, virou e disse: olha, eu reconheço o Deus de Israel como Deus soberano, como Deus poderoso. E agora eu peço que o Senhor tome essas bênçãos do teu servo. Mas Eliseu, ele não aceitou. E era normal, era comum um profeta aceitar uma bênção que as pessoas levassem. Mas por que Eliseu não aceitou? Eliseu não aceitou para mostrar que nós temos um Deus que não precisa de dinheiro nenhum, que não precisa de presentes nenhum, que não precisa de bênção nenhum, para, aleluias, abençoar aqueles que Ele quer abençoar. E ele não aceitou para que aquele homem não pudesse dizer também: olha, cheguei lá, levei um monte de presente para Eliseu, levei um monte de presente. Eram presentes dignos, sim, porque aquele homem trabalhava. Mas vieram, sabe-se lá que consagração receberam aqueles presentes? A quem foi ofertado primeiro, a quem foi consagrado aquele presente? Eu sei que Eliseu, ele não quis saber daquele presente. E sabemos aqui que, por conta até talvez dessa atitude de Eliseu, aquele general virou para ele e disse que então me dá pelo menos um jugo aí me dá um pouco de terra, me dá uma parte de terra para eu levar aqui num jugo de mulos, porque aonde eu estiver, e para Israel, em Israel eles têm essa cultura, bastante, até hoje eles ainda têm essa cultura, bem, de onde eles estiverem, eles põem lá um pouco de terra, porque eles acham que só pode adorar na terra deles, né? A Sol até deve saber um pouco disso, né, Sol? Lá por conta do patrão dela. Mas então, o que eles fazem? Eles sempre dispõem um pouco de terra ali e se ajoelham ali para adorar ao Deus de Israel. Porque está adorando num lugar que seria Jerusalém, que seria lá onde era para adorar. E esse homem pediu para levar um pouco de terra para onde ele estivesse, naquele lugar de idolatria, naquele lugar aonde ele teria que se dobrar por apoiar o braço do rei, ele teria que se dobrar ao rei Rimom, ao Deus Rimom. E esse Deus Rimom era o Deus de chuvas, o Deus de abundância, era um Deus assim que trouxesse alguma coisa, mas ele reconheceu que não havia Deus senão o Deus de Israel e que queria adorar somente ao Deus de Israel. Então, que ele pudesse levar um pouco de terra para fazer essa adoração ao Senhor Todo-Poderoso. E ele deu. Quando ele falou ainda isso, o que acontece? O profeta Eliseu disse para ele: vai em paz.
e foi-se dele uma pequena distância. E é tão interessante isso aqui, porque você vê que logo depois Geazi, que era o rapaz, era um moço do profeta, vai atrás e insta com ele, fala que o profeta se arrependeu, tal, que precisava um pouco lá de umas roupas. E o que acontece? Sabemos que a lepra que estava ali em Naamã se apegou àquele moço. Então, esses presentes, eles tinham um significado muito maior do que só presentes. Não era realmente para ninguém aceitar dali, não era para ficar naquele lugar. Nós não podemos trocar aquilo que Deus nos dá por nenhum tipo de presente. Nós não podemos aceitar. O que o Senhor coloca na minha e na tua vida é o Espírito dele. E se ele diz, não faça tal coisa, o melhor é a gente obedecer, ainda que seja a pedra mais linda desse mundo, ainda que seja a maior fortuna desse mundo. Se o Senhor diz que é para nós não pegarmos em troca, é para nós não pegarmos. E nós vemos aqui que lá na frente, o próprio rei, que era o rei desse moço, logo lá nos capítulos à frente, esse rei, ele manda procurar esse profeta para saber se ele morreria ou se não morreria. Também esse rei começou a acreditar que tinha um profeta em Israel. Que Deus, aleluias, possa realmente nos usar da forma que usou Eliseu tão poderosamente. E eu quero te dizer, meu irmão, que hoje o Espírito Santo está em nós durante todos os dias, 24 horas por dia. Está conosco 60 minutos por hora. Ele está conosco todos os segundos da nossa vida. Quanto mais nós nos dispusermos nas mãos do Senhor, quanto mais nós crermos, tanto naqueles que nos trazem a palavra, quanto também quando nós oramos por alguém, quando nós falamos da palavra do Senhor com alguém, quando nós reconhecemos a autoridade que existe na palavra de Deus, quando nós reconhecemos que a palavra do Senhor, ela não vem e volta para o Senhor vazia, mas ela vem carregada de poder, e esse poder sempre vai encontrar uma terra onde ela vai frutificar. Quando nós reconhecemos isso, aleluias, o Senhor vai nos usar de forma poderosa, e assim, aleluias, vai vir o avivamento, meu irmão. Porque o que é o avivamento? O avivamento é nós vermos os milagres se multiplicando, nós vermos as coisas acontecendo, é nós vermos as pessoas sendo transformadas, sendo mudadas, as pessoas sendo retiradas das drogas, sendo retiradas das prostituições, sendo retiradas dos vícios, sendo retiradas das suas mazelas, dos seus sofrimentos, das suas angústias, das suas tristezas, dos espíritos imundos que atuam nas mentes, trazendo tantas situações de opressão, de depressão, enfermidades físicas, enfermidades mentais, trazendo psicose, trazendo coisa de suicídio, trazendo tantos pensamentos imundos como nós temos visto nesse tempo, trazendo medo, trazendo idolatria, trazendo coisas que a gente quer que aconteçam, mas que nós não queremos nos submeter ao Senhor. Mas precisamos primeiro estar submissos ao Senhor, para vermos a bondade de Deus se manifestar na nossa vida. Eliseu, ele se submetia ao Senhor, tanto que ele disse, Deus, em cuja presença eu estou. Então, que nós possamos dizer isso também. Vamos nos colocar de pé nessa noite, é o segundo dia da nossa campanha, e vamos mergulhar, como Naamã mergulhou, ainda que ele tivesse tido uma resistência. Eu não sei se você teve uma resistência, se você acha às vezes que, olha, eu não devo fazer uma campanha é uma coisa que não existe, não dá para fazer, não é para fazer. Eu não sei qual é o tipo de situação que você pensa, mas eu quero te dizer uma coisa, tudo aquilo que nós fazemos por fé, tudo aquilo que nós fazemos crendo que o Senhor vai agir em nosso favor, o Senhor vem e o Senhor age. Por isso, enquanto o louvor estiver aqui louvando, nós vamos mergulhar os nossos papéis, os nossos pedidos naquela água, simbolizando esse rio Jordão, o rio que purifica, o rio no qual Jesus Cristo foi batizado.
O rio que João Batista esteve ali pregando arrependimento. O rio que Josué tocou ali com a capa e aquele rio se abriu e eles passaram ali a pé seco. Então ali é um grande portal. E eu quero dizer também uma coisa, nesta noite, aquela taça de água também é um lugar aonde os anjos sobem e descem, onde há o mover de Deus naquele lugar. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Nós te adoramos e te bendizemos, nós te glorificamos e te exaltamos. Assim como Naamã, Senhor, assim como Naamã mergulhou 7 vezes, Pai, nós também queremos, ó Deus amado, mergulhar. Estamos no segundo mergulho, Senhor, mas já podemos ver, oh aleluias, Pai, a nossa pele sendo restaurada. Nós já podemos ver alguma coisinha acontecendo, Pai. Ainda está muito pouco, porque a lama tem se apegado também a esta lepra. E meu Deus, aleluias, Pai. Ah, Senhor, quando a lama se mistura com a lepra, nós não podemos ver ainda esta cura. Mas, meu Deus amado, sabemos que a carne está vindo de dentro para fora, meu Deus. Vai trazendo a transformação, restauração, cura, Senhor. Cura, Senhor amado, a pele, Senhor amado, daqueles que têm uma alergia severa, Pai. Daqueles, ó Pai amado, que estão com uma enfermidade nas suas peles, Pai. Senhor amado, eu coloco, Senhor amado, nesta noite, Senhor. Ah, Pai, principalmente, Senhor, a vida do Joca, Senhor. A vida do Luca, Pai, que também de vez em quando padece por esse negócio. Que o teu poder, ó Pai amado, opere na vida deles, ó Pai, tirando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, essas alergias, ó Pai. Senhor amado, entra, Senhor amado, nas vidas, ó Pai, nas emoções de cada um. Meu Deus, nas causas de cada um tem uma causa específica, ó Deus. Pai amado, vai fazendo o teu mover, o teu agir, ó Deus. Pai amado, não é da forma que nós pensamos, da forma que nós queremos, mas vem, Senhor. Vem, Senhor, assim como fizeste com Naamã. Uma coisa simples, mas que redundou, Senhor amado, aleluia, Pai, em coisas tão grandiosas, na cura de um grande general, Pai, mas também, Senhor, aleluia, Pai, na transformação de vida, Pai, eterna de um grande general, porque ele reconheceu que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias.